Hello, people! Está no ar mais um episódio aqui do YalabaCast, o seu canal de podcast, onde a gente fala sobre o universo do cliente, onde a gente fala sobre a gestão de relacionamento com o cliente. Mas para falar de gestão de relacionamento com o cliente, a gente precisa falar sobre diversos assuntos correlacionados a ele. Então a gente passa sempre por liderança, sobre a carreira, né, sobre a experiência do colaborador, sobre vendas, marketing e também sobre diversidade e representatividade, que é um ponto que a gente não pode deixar de abordar e num momento tão crucial e de ascensões que a gente vem trazendo sempre esse assunto à tona. E antes de eu iniciar aqui a explanação de quem é o meu convidado, não esquece de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever. E se você gostou do episódio, né, você sempre curte, compartilha, comenta. Eu preciso saber qual está sendo a sua opinião sobre o conteúdo que a gente tem gerado aqui. Agora, se você é daquele time que, Yalaba, não gosta de ficar na frente da televisão para assistir o episódio, se você é daquela turma que prefere apenas ouvir enquanto faz outras demandas, nós estamos nas plataformas de streaming, de Spotify e Apple Podcasts. É só você encontrar o YalabaCast lá, seguir e também lá você distribui as suas estrelinhas para eu saber que está fazendo sentido para você o conteúdo que a gente está gerando aqui. E o livro, Yalaba Pessoas no Centro dos Negócios, onde é o primeiro livro que fala sobre essa cultura centrada nas pessoas no Brasil. Você pode fazer a aquisição do seu exemplar pelo QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês, que eu vou enviar com muito carinho e vai com uma dedicatória também toda especial. Então, dados todos os recados iniciais, eu quero aqui agora apresentar para vocês um convidado que a gente vai falar muito sobre um assunto que é extremamente necessário, porque se você não fizer, o seu negócio vai estar fadado ao insucesso e ao fracasso. Então, antes de eu falar exatamente o assunto, eu quero falar que hoje eu estou com o Pepe Monte, que é Head of Sales na House, e a gente vai falar bastante sobre vendas com ele. Pepe, obrigado por você ter aceitado, pelo seu tempo, por você ter topado vir aqui, contribuir com a gente, falar um pouco sobre a sua expertise, e a gente vai ter uma delonga aí de bastante assunto para a gente poder discutir durante esse tempo de podcast. Eu que te agradeço, Yalaba, agradeço pelo convite. Que bom. Pepe, eu quero começar, porque a gente gosta de já começar assim, fazendo uma pergunta-chave, para em cima disso a gente conseguir, né, a gente ir alinhando e seguindo numa linha ali de construção e desenvolvimento. Como, para o perfil de cliente que você atua, que é um cliente investidor, como construir e como conseguir promover uma experiência para um cliente com esse perfil? Porque para o cliente já do commodity, do aquele normal do dia a dia, as empresas já têm uma grande dificuldade. Agora, para um cliente investidor, com certeza a exigência, a criticidade, ela acaba ainda sendo um pouco, né, bem mais elevada porque envolve investimento. Como promover e como tem sido essa construção lá na House, lá que você tem feito junto com o time? Perfeito, legal. Bom, antes de mais nada, mais uma vez agradecer o seu convite, obrigado pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou Pepe Monte, estou há mais de 15 anos aí no mercado de vendas diretamente, e aí sempre muito focado na experiência e como que você consegue trazer de fato valor para as pessoas, mesmo no momento de transação. Tive a oportunidade nos últimos anos de liderar cerca de 600 profissionais de venda, vender algo em torno de R$1,5 bilhão de reais. Então tem... Quem não quer? Eu espero agregar com um pouquinho dessa experiência aqui no conteúdo. Falando, e aí entrando exatamente nesse seu assunto, né? Hoje na House a gente trabalha com investimento em imóveis, né? Uhum. E aí existem alguns pontos importantes quando a gente fala sobre gerar essa experiência. O primeiro deles é que investimento ele está diretamente ligado à confiança. Dificilmente alguém vai colocar dinheiro naquilo que não confia. Um outro ponto é que um investimento imobiliário ele é um investimento de centenas, às vezes centenas de milhares, né? E às vezes milhões de reais. Então também não é aquela compra que você vai fazer com impulso, que você pode se arrepender e depois ir até um suporte, desfazer aquele negócio. Cancelar em 7 dias. Exato, e fica por isso mesmo, né? Demanda ali bastante cuidado. E uma das formas principais que a gente desenvolve na House e que eu conduzo bastante com o time, antes de mais nada, entender de fato qual é a estratégia daquele investidor. Fazendo um paralelo, seria qual é a necessidade dele, né? Qual é a dor que ele quer resolver. Então, em cima da estratégia, a gente entende se é uma estratégia de curto prazo, longo prazo, se é uma estratégia de diversificação ou se ele está pegando de fato todas as economias e imobilizando em um único ativo, para a partir daí
falar sobre rentabilidade, sobre oferta de produto. Então, antes de mais nada, focando na experiência, no entendimento. E esse entendimento, ele ajuda também no desenvolvimento da confiança que é tão necessário para esse negócio, né? Se você me diz que tem, sei lá, R$800 mil para comprar um imóvel que você deseja investir, se eu começo a te oferecer opções de R$800 mil só porque eu sei que você tem R$800 mil, sem entender quais delas de fato estão enquadradas com o que você busca, eu estou te entregando uma experiência de tentativa e erro, que não é agradável nem para quem está comprando, nem para quem está vendendo, não é produtivo e, em cima disso, dificilmente você vai conseguir estreitar esse laço a ponto de entregar uma experiência fluida ali, né? Vai ser sempre uma experiência meio quebrada, você me apresentando uma objeção, eu contornando aquela objeção, parece que é sempre um ataque contra a defesa e não uma união em cima de um objetivo, né? Sim, uma construção, né, que tem uma linha sequencial realmente de entrega e não são aqueles ápices ali, né? Os momentos voos que a gente fala, mas que são aqueles picos apenas que acontecem e não realmente uma consistência. E esse olhar, de fato, né, para a gente poder considerar o que é a necessidade, né, qual o objetivo, porque o que eu vejo que muitas das vezes, ao pecar, né, por parte das empresas, é justamente porque eu não conheço a real necessidade ou eu não conheço qual é o objetivo que aquela pessoa quer para comigo. Porque por mais que nós estejamos falando, né, de uma linha de entrega, ok, é sobre, né, moradia como investimento, enfim, ele vai entrar como investidor aqui. Eu poderia entender que, todo mundo investidor, ponto. Só que não, como você bem falou. Ou a pessoa, de repente, aquilo dali está se tornando, né, vamos colocar a galinha dos ovos de ouro dele, ou é mais uma parte de investimento, tendo em vista a diversidade do que ele tem, ele é mais uma opção do que ele quer. E, porque tudo isso vão ocasionar possíveis riscos, né, uma demora de retorno. Então, considerar isso, eu acredito, como você bem falou, é o que solidifica a relação e é o que traz consistência de conexão, né? Por vezes as pessoas falam que, por isso que, aí eu queria até te ouvir, como você é um cara bem expert de vendas, e eu sou uma pessoa bem mais de atendimento, eu costumo falar que a venda é até uma consequência de um bom atendimento. Ah, eu adoro isso. Porque eu falo que, por vezes, quantos de nós, né, ou galera que tá ouvindo a gente aí, quando você foi em algum local, ou entrou em contato com algum local para alguma informação e etc., você ter um momento tão positivo, né, e uma experiência tão válida na prestação de informação, na clareza, numa boa comunicação, numa boa receptividade, que você fala, caramba, eu não ia comprar, mas eu vou comprar até por conta disso. E aí eu vejo, porque tudo bem, a venda já envolve mais técnica, tem os gatilhos, etc. Mas quando você consegue olhar para isso previamente, promove, isso aqui para mim é um fator que ele acontece naturalmente. Então você, como sendo que ali experiência e é um cara de vendas, qual que é a sua visão nessa junção desses dois fatores? Qual que é a sua percepção disso? Então, aquele vendedor que trabalha pela venda, ele não consegue entregar essa experiência tão fluida a ponto que o cliente nem entenda que ele está ali fazendo o negócio, né? Então, toda venda ela vai partir primeiro de uma necessidade para que você chegue em uma decisão. Se você não tiver segurança de fato para tomar aquela decisão, aquela venda não vai acontecer ou aquela compra não vai acontecer. Quantas vezes a gente não desiste de comprar alguma coisa, né? E não necessariamente foi só o vendedor que não conseguiu fazer a venda. E essa fluidez, ela, de certa forma, é até um pouco perigosa, né? Porque o vendedor, ele tem uma arma muito poderosa na persuasão, no convencimento, que dependendo de com quem ele está lidando e o que ele está vendendo, o produto ou serviço que ele está vendendo, ele pode induzir também aquela pessoa a fazer um mau negócio, né? Sim. Então, é bastante... É uma linha muito tênue, né? Entre você fazer um baita de um serviço, e aí eu acho que essa que é a linha, a venda ela não tem que ser uma venda, ela tem que ser um serviço que é quase um atendimento com uma conversão ali no final do caminho, porque se eu entro simplesmente para te convencer a comprar algo que eu tenho para te vender e não a entender qual é a sua necessidade e como o que eu tenho a te vender supre aquela necessidade, a gente começa a entrar num jogo de negócio pelo negócio. E aí é difícil você garantir também a experiência quando o seu foco está no negócio. Eu digo que o cliente, ele nunca pode ser
um cifrão na sua frente. Você não pode usar o cliente como um veículo para atingir o seu resultado, para atingir a sua meta, para atingir, no caso de um vendedor, um comissionamento. O cliente, ele é o ativo, na verdade, né? Sim. Ele é o seu ativo. É para quem você vai trabalhar, por quem você vai trabalhar, e não o seu veículo de depositar ali um serviço ou um produto que, no final das contas, vai te ajudar a bater sua meta e gerar um negócio, né? Uhum. Não, e bem interessante isso, né, que você sinalizou, porque acredito que, né, culturalmente, você, como está bem mais centrado nessa parte de vendas, vai poder fazer essa comparação. É muito mais o foco sempre foi nesse do ataque de venda, conversão, pá, bater uma meta, uou. E a gente tem agora esse momento, porque, né, por estarmos nessa experiência do cliente, nessa era do cliente, de ter muito mais essa questão da abordagem, do alinhamento, do cuidado, da exploração e etc. O que você vê já, né, de evolução, ou se você passou já pelas duas experiências de atuar com esse foco de que, olha, número, e agora aqui com esse foco relacionável? Tem essa distinção, já que você consegue ver, e muito perceptível, né, como também líderes de times podem atuar, e outra, como é a receptividade do próprio vendedor, porque o vendedor, ele é muito mais esse, né? Tudo bem que hoje a gente tem vários perfis também, né? Tem o Hunter, tem um cara que depois entra na parte de closer, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso também, para detalhar mais para as pessoas a parte técnica. Mas essa diferenciação inicial, como é que você sinalizaria e o impacto disso em conversão final, vamos dizer assim? Porque resultado é sempre o que importa. Legal. Eu tive, durante 3 anos, experiência no mercado financeiro em um grande banco. E a gente sabe muito bem como funcionam esses grandes bancos. E olha que eu nem foi premeditado, não. A pergunta veio assim e, pô, pegou na lata. Eu gosto quando acontece isso. E eu fiquei até pensando, falei, nossa, mas as experiências que eu tive, elas foram muito mais voltadas ao relacionamento e tal, do que essa venda de impacto, número pelo número. E aí eu lembrei que não, né? Essa experiência em banco, ela tem muito do relacionamento, mas é um relacionamento muito orientado à conversão de algum negócio específico, de algum produto específico. Os bancos, eles têm, dentro do portfólio deles, centenas de produtos, né? E aquele gerente, ele tem meta para bater de todos eles. Então, é bem complicado nesse sentido. E eu te diria que o que me fez sair do banco foi justamente a forma como o banco faz negócio. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma líder minha, que ela falou, você tem que fazer isso. Eu falei, mas isso não é bom para o meu cliente. Ela falou, mas isso é bom para o banco. Eu falei, eu entendo. Só que o banco, na minha vida, ele não é para sempre. Mas as relações que eu construo com as pessoas, essas sim são para sempre. Então, olhando para o que eu quero construir para mim, como profissional, me desculpa, eu prefiro usar o banco para fazer um excelente negócio para o meu cliente do que usar o meu cliente para fazer cada vez mais dinheiro para o banco. E, curiosamente, isso trouxe muito resultado no período que eu tive no banco, e mais resultado até do que aqueles que se destacavam por vender mais seguro, vender mais consórcio, fazer mais folha de pagamento, abrir mais contas correntes e por aí vai. E o contraponto disso, você perguntou na liderança como que você consegue entregar uma boa experiência e, mesmo assim, trazer o resultado, né? Eu diria que vem primeiro de um planejamento muito profundo de como você quer construir aquele negócio. Se você, de fato, está olhando para o resultado dentro do mês, você vai ter que correr atrás daquela venda de impacto que nem sempre vai ser o melhor negócio, nem para você nem para o outro. Ou, às vezes, pensando no cliente, você vai ter que induzir aquele cliente a tomar uma decisão antes do momento dele dessa tomada de decisão. Sim. Pensando no negócio, talvez você tenha que dar desconto, você tenha que aumentar o prazo, coisas que talvez para a saúde do negócio também não sejam a melhor. Sim. Mas quando o seu planejamento, ele engloba não uma visão imediatista, que é muito do que eu vivia no banco, né? Aquela visão de o que você vai fazer hoje, quanto que você vai fazer hoje. Virou o mês ali, aquilo que já zerou tudo, começa tudo de novo, não é um sequencial. Mas quando você está pensando em um negócio, uma construção de um negócio, e aí envolve muito reputação nisso também, que reputação que você quer ter? Aquele que
Eu não vou nem entrar nessa loja porque eu sei que se eu entrar, o vendedor vai me atrapalhar. Eu não consigo nem ver o que eu quero, porque eu só consigo ver o que ele quer me mostrar. Enfim, mas quando você tem um planejamento, fica muito mais fácil, porque venda, de certa forma, é uma ciência. E essa ciência, ela tem etapas a serem respeitadas, tem volume de atividades, atuações a serem respeitadas, e, em cima disso, você sabe que nem sempre você vai ganhar o jogo naquele dia, com aquele cliente, mas você está construindo consistência para as próximas semanas, próximos meses, enfim, independente do período que você faz essa medição de resultado, né? E no vendedor especificamente, que foi a sua terceira pergunta, como que ele entende isso? Eu falei recentemente que o líder ele precisa saber dosar o que é cobrança e o que é apoio. O que ele está influenciando simplesmente na meta e o que ele está desenvolvendo naquele vendedor. E aí, eu diria que experiência é uma questão de cultura. Se eu trago vendedores e lido com eles simplesmente como eles sendo também só um fazedor de número, eu não consigo criar uma cultura de que ele preste atenção no cliente dele. Porque ele vai entender o cliente dele sempre com a oportunidade de fazer negócio e só. E vai muito além disso, né? Sim. E que é o ponto, né? Se a liderança não tiver esse olhar, né, para essas últimas analisações que você trouxe, de que primeiro eu preciso debruçar para promover isso internamente, para atingir externamente, porque é uma sequência. Porque se eu replico e eu atuo com esse comportamento de que o meu time, a minha equipe, são números, né? São mais pessoas aqui operacionais para entregar o resultado que a gente precisa. Naturalmente, esse time vai fazer isso para com o cliente. Ou seja, Sim. Não dá para que ele construa a relação com o cliente e promova a experiência, porque não Você tá vivendo num caos, né? o que tá acontecendo com ele ali todos os dias quando ele chega para trabalhar. Tipo, é contraditório. Sim. E é o que, de fato, a gente precisa, e o que a gente vem levantando até mais, debatendo mais nesses últimos tempos, que é justamente esse olhar para essa construção interna, liderança, colaborador, para que essa positividade ela possa acontecer no impacto lá fora, né? Porque o olhar para o cliente é da porta para fora, mas aqui dentro, como é que a gente se organiza, né? Como é que funciona? Qual que é a realidade de como está havendo isso? Então, esse ponto é um ponto bem importante. E a gente trazendo para esse lado de vendas, que eu gosto que eu gosto bastante de conhecer, parte técnica também, porque até que para tudo para a gente desenvolver, o técnico, né, os fundamentos também é o que nos dão base para a gente poder ter diretrizes. A gente, hoje no mercado, vendas, né? A gente até escuta muito falar sobre isso, porque anteriormente, falar sobre vendas, na verdade, quem era vendedor não era uma coisa que, né, as pessoas não era bem quisto, Esse vamos dizer assim. assunto me toca muito. Toca! Prossiga. Ai, meu Deus! Então, assim, ficava naquela de que, né, o vendedor, tipo, foi vender porque aquela pessoa que não deu certo com muita coisa virou vendedor. Porém, atualmente, o que a gente mais tem ouvido falar, até porque o meio digital possibilitou isso, é sobre a extrema necessidade de vendas. A gente vende o tempo todo. Ou a gente vende algo especificamente, ou a gente se vende. Né? Tem uma frase que diz que só existem duas áreas na empresa. As que vendem e as que suportam as áreas que vendem. É nessa linha. Então, fala pra mim, né, desse impacto hoje que tá no mercado, dessa ascensão, já que você falou que esse assunto te toca, eu quero saber exatamente o que e o porquê. De hoje a gente tá com esse olhar realmente voltado, porque até como eu falei no início do episódio, quem não olhar e não tiver realmente o cunho para vender, obviamente, a gente precisa focar na venda porque a gente precisa alimentar. Só que a gente precisa também tá trabalhando nisso aqui nessa manutenção, porque não adianta entrar 100 e sair 100. Exato. Não adianta entrar 100 também e sair 90. Ou entrar 100 e sair 110. Tem que ter um equilíbrio. Então, traz um pouquinho dessa ótica pra gente e até essa parte do pós, a gente dá um cuidado nela, um foco nela também um pouquinho mais pra frente, a gente falando. Legal. Até pouco tempo atrás, de fato, a gente tinha esse estigma do vendedor. É ou a pessoa que não deu certo em nada, ou a pessoa que faz aquilo meio que de forma intuitiva, né? Um bom sorriso, uma roupa legal, se apresenta bem, é bom de papo, é um bom vendedor. E, na verdade, não é isso. Mas, se a gente for parar para pensar, a culpa não é do vendedor desse estigma. Porque, recentemente, que a gente começou a ter educação de qualidade sobre venda, né? Na minha época, e eu não sou nem tão velho assim, mas na minha época,
faculdade era direito, engenharia, medicina... E alguma coisa, e administração. E a administração que era aquela pessoa que não falava que não era o que escolheu e ia fazer ADM, né? Então, assim, como que alguém é, de fato, devidamente educado para trabalhar com venda? Até então, não existia. O próprio conteúdo que tinha de venda era um conteúdo único e exclusivamente motivacional. Aquilo de, você é o cara, você é bom, acredite em você. E, na verdade, venda não é isso. Não adianta só ter motivação. Hoje em dia, fazendo o paralelo e o contraponto, hoje em dia existe muito conteúdo de qualidade sobre venda. Desde técnicas que o vendedor vai usar ali, seja na criação de conexão, seja no convencimento, seja em uma negociação, um fechamento, mas também em processo de venda, como esses processos são estruturados, quais são as etapas, ferramentas. Vendedor, antes ele tinha que contar com uma agenda e um sonho. Hoje em dia, quantos são os CRMs disponíveis no mercado que conseguem trazer a previsibilidade, a orientação para aquele vendedor, para que ele faça o melhor trabalho, para que ele não perca a cadência de contato, para que ele retome o contato anterior com um assunto relevante nesse, e não só aquele, oi, tudo bem, como vai? Estou aqui, quanto tempo a gente não se fala? Isso é muito vazio. E então, as próprias relações entre vendedor e cliente, elas tendem agora também a ser uma relação mais profunda. Porque antes era, ó, lembra de mim? Te mandei uma proposta. Sim. Lembra que você esteve aqui, viu o produto tal? Hoje em dia, não. Eu consigo retomar com mais relevância. Eu diria que hoje o mercado de venda está muito voltado à relevância. Quem for mais relevante com o cliente é quem vai ter a maior conexão e, de certa forma, fidelidade com aquele cliente, seja no retorno de um contato, seja até no próprio cliente procurar aquele vendedor para uma orientação. E isso acaba, voltando no que a gente falou, em gerar mais confiança. Gerando mais confiança, o cliente ele se sente mais à vontade em te dar mais informações. Com mais informações, você consegue prestar um melhor atendimento. Então, eu concordo que nem sempre foi assim, mas esse, para mim, na história, é o melhor momento para quem, de fato, quer se profissionalizar em venda e para o líder desenvolver equipes de alta performance aliada à consistência e qualidade da experiência oferecida para o cliente, né? Sim, e no ponto que você mencionou agora, é até extremamente importante para poder quebrar vários paradigmas e crenças que as pessoas ainda têm, né, alguma parte delas, de que vendedor é só para quem tem um dom, né? Porque como antes não tinha estudo e conhecimento técnico, as pessoas acreditavam que não, porque ele é bom, porque a gente tinha aqueles vendedores de porta em porta, aquelas pessoas que vendiam, né, aquelas enciclopédias de casa em casa, enfim. Então, ou seja, o cara, ele aprendeu onde? Cara, ele aprendeu ali. Na vida. Por isso que falava assim, não, porque o cara tem um dom pra isso, é uma lábia, etc e tal. E isso faz com que as pessoas possam entender que não, que isso é uma habilidade, que você pode aprender ali a técnica e você pode desenvolvê-la. E que outra? É com treino. Sim. Com certeza, suas primeiras vendas, como foram? Com certeza, as primeiras tentativas não foram nem venda, né? Quantos nãos te trouxeram até aqui? Exatamente. Porque ainda tem isso, é uma função ingrata, né? Você ouve muito mais não do que sim. Uma pessoa que trabalha no atendimento, por exemplo, ela ouve muito mais reclamação do que elogio. Ela pensa, cara, eu trabalho numa empresa muito ruim, o meu produto é uma porcaria. E o vendedor, ouvindo tanto não, ele pensa, talvez eu não seja bom para isso. E aí, às vezes, até entram algumas bengalas. E, não, eu não sou bom para esse tipo de produto. Eu não sou bom para esse tipo de cliente. Eu não sou bom para esse mercado, para essa região. E, na verdade, quando você, de fato, desenvolve, como você falou, habilidade, eu diria que venda você tem algumas habilidades que são muito importantes, algumas competências que são muito importantes, que são imprescindíveis, na verdade, para que você seja um vendedor de sucesso, né? E tudo isso vem de desenvolvimento. E a venda, ela te dá essa possibilidade de se testar o tempo inteiro, né? Dependendo do produto que você vende, se você vende para uma pessoa física e não para uma empresa, por exemplo,
as pessoas elas têm necessidades diferentes, elas têm formas de comunicação diferentes. Uma empresa, geralmente, você vai ter, sei lá, vou dar um exemplo, banco, eu falava sempre ou com o financeiro ou com o dono da empresa. É algo um pouco mais previsível. A venda do B2C, ela te obriga a ser um pouco mais versátil, flexível. Sim. Então, realmente não é fácil. Até porque a questão de despertar a consciência, né, de levar um nível de consciência, de conhecimento específico para aquilo que você vai entregar, provavelmente é o que acaba exigindo, né, um pouco mais. E você mencionou sobre a questão das habilidades e competências. Como expert, né, quais, vamos colocar em umas top 3, que você, de repente, sinalizaria como cruciais para um bom desenvolvimento ou para um bom desempenho, para que você possa ser um bom vendedor, né? Para que você possa ter uma boa performance. O que você colocaria como essencial, primordial, para quem ou já desempenha, tipo, ampliar, e para quem, de repente, poxa, eu não sei ainda como me destravar, o que a pessoa deveria olhar inicialmente para poder fazer isso? Habilidades, eu diria que relacionamento interpessoal, com certeza. Aprendizado constante também é super importante. Falando de competências, gestão de carteira é extremamente essencial para um bom vendedor, porque senão ele fica vendendo sempre para aquele mesmo cliente, dependente de uma única cestinha ali da galinha dos ovos de ouro dele e tudo mais. Negociação é uma competência super importante também. E eu diria que conexão também é muito importante, né? Se você não se conecta com aquela pessoa, dificilmente você vai conseguir entender qual é o critério de decisão dela, qual é o momento de compra dela, se ela é uma decisora ou se ela é uma influenciadora naquele processo, se você está falando ou não com a pessoa certa, né? Eu vejo também muitos vendedores errando na forma de se comunicar com o cliente. Aquele cliente que é super objetivo, Sim. E aí o vendedor contando história, aquele cliente está pensando, meu Deus do céu, quer me matar, que horas que eu vou embora? Essa pessoa. A pessoa quer me matar, eu só perguntei se tinha um troço do tamanho tal da cor tal, e a pessoa querer me falar do estoque inteiro e não respondeu o que eu perguntei. Exato. E é o que é importante as pessoas conhecerem os perfis para justamente alinhar a comunicação. Porque senão, ao invés de você conquistar, cara, você tá mandando o cara embora para ele nunca mais voltar. Exato. Tem aquele cliente que, se você faz uma primeira abordagem por WhatsApp, por exemplo, e ele te responde super objetivo, seco, você sabe que você tem que entregar para ele uma resposta também tão objetiva quanto, tão direto ao ponto quanto. Se é aquela pessoa que manda um áudio de 2 minutos, você pega o telefone e liga para aquela pessoa, que é a forma como ela vai criar conexão com você, vai se sentir mais à vontade. Então, essa sensibilidade, e aí já é algo... O vendedor, ele é muito empoderado nas soft skills, né? Que é o que ele não consegue aprender muito na ciência. É o que ele consegue, de fato, desenvolver. Sim. Então, essa sensibilidade para um vendedor também é algo extremamente importante para você entender com quem você está lidando, como essa pessoa gostaria de ser comunicada. E tem uma habilidade muito importante que é comunicação. E a comunicação, ela não vem única e exclusivamente do que eu transmito, de como eu falo, mas a comunicação também é muito como eu absorvo, como eu recebo. Então, sempre contato visual, prestando atenção, como que você está reagindo, obviamente, escuta ativa, o que tipo de informação você está me abrindo, que tipo de informação você não está me abrindo, mas eu percebo que tem algo ali. Dá para extrair alguma informação estratégica. Exatamente. Então, essas habilidades, competências, elas são, eu diria que as melhores amigas e devem andar sempre de mão dada ali com um bom profissional de vendas. Um bom profissional de vendas. E a gente falou bastante, a gente acabou entrando para a parte do perfil do cliente, mas eu acredito que tem a linha também por parte do perfil do vendedor. Até por algumas, né, até falamos ali um pouquinho antes, sobre algumas divisões que vem tendo hoje dentro da parte de vendas, né? Você vai poder falar um pouco bem melhor do que eu aqui, porque a gente tem hoje os perfis, né? São daquelas pessoas que fazem inicialmente as prospecções, aquelas pessoas que fazem iterações, que daí tem as questões, né, do hunter, do closer. Traz um pouquinho, porque eu acredito que também esse é um ponto importante, porque por vezes você pode ter o perfil muito mais evidenciado para algum desses pontos e você
se encaixar em alguma dessas etapas, ou uma percepção errada. Como é que funciona? Hoje, vocês até também ali na House, vocês trabalham assim ou não? É a visão que você tem do mercado? Fala um pouquinho pra gente sobre essas categorias, vamos colocar como categorias, né? Não sei se de repente seria o nome adequado, sobre venda, sobre o perfil de vendedores ali. Eu diria que, de forma geral, um profissional ele é quase que orientado a entender que o sucesso só vem a partir do momento que ele passa a liderar alguém, né? Então, você só vira um profissional de sucesso quando você vira um gerente, um diretor e por aí vai. E, na verdade, não, né? Depende muito da sua habilidade. Então, fazendo essa separação, eu vou falar sobre funções mais executivas e também funções mais de liderança, tá? Venda, ela se divide em um funil. Esse funil de venda vem desde topo de funil, que seria pré-venda, que aí é a abordagem, qualificação, o agendamento de uma primeira reunião e tudo mais. O meio de funil, que já é a apresentação do produto, a apresentação do serviço, iniciar uma negociação, enviar uma proposta. E o fundo de funil, que já é a negociação de fato daquela proposta até o fechamento do contrato. As posições hoje mais usuais no mercado são um executivo, analista de pré-vendas, ou um SDR, SDR, enfim, venda tem muito nome para tudo, né? Venda tem nome para tudo, muitas siglas, mas... Tudo em inglês, em inglês. Tudo em inglês. Galera que ainda tem isso ainda também. E a gente não precisa ir por esse lado, mas... então, a pessoa de pré-venda, ela tem duas formas de trabalhar. Aqui eu vou falar dois termos em inglês. Não, mas não tem problema, ele vai falar, porque tem coisas que são termos técnicos, a gente não tem como fugir. É igual na hora de cliente, é custom... Mas eu explico, tá? Mas faz parte, gente. Então, vamos lá, papelzinho e caneta aí que ele vai explicar ponto a ponto. Então, na parte de pré-venda, a gente divide a categoria daquele lead, que é o potencial cliente, entre inbound e outbound. O inbound é aquele cliente que entrou no meu site e clicou no botão de quero falar com um consultor, por exemplo. Ele procurou o contato da empresa para entender melhor sobre o produto, sobre o serviço. E o outbound é aquela prospecção ativa, em que o vendedor ele vai usar LinkedIn, vai usar rede social, vai usar Google para chegar em uma pessoa ou em uma empresa que tenha o perfil de cliente e oferecer aquele produto ou serviço. A principal atribuição na etapa de pré-venda é, identificar o cliente, fazer essa primeira abordagem, que é uma apresentação muito rápida da empresa, em poucos segundos, 30 no máximo, para ser bem efetivo. Depois ela faz a qualificação do cliente, que é entender daquele cliente quais são as necessidades / preferências dele, para a partir daí agendar uma visita, agendar uma reunião, agendar um call, agendar uma ligação, que seria já um contato do vendedor. Então, aqui a gente tem a primeira passagem de bastão. E aí existe uma disciplina muito importante entre essas etapas, que a passagem ela tem que ser completa, senão eu vou ligar para você como vendedor, depois de você já ter falado com alguém de pré-vendas, e vou te fazer todas aquelas mesmas perguntas, falar as mesmas coisas, e aquela sensação que a gente tem um pouco sem criar confusão com ninguém, mas em telemarketing de operadora, que você dá o seu CPF, conta o seu problema, ele fala, vou te transferir para o responsável. Você fala o CPF, conta o seu problema, e ele te transfere para outro responsável, para você digitar o seu CPF e contar o seu problema de novo. Então, aqui a gente tem a primeira posição, que é a pré-venda. Na venda, você falou sobre closer e tudo mais, você pode ter aqui, sim, duas figuras. Uma que vai conduzir o cliente na apresentação do produto e tudo mais até o momento de uma proposta. Geralmente, vendas de ciclo muito longo, para que você divida entre um hunter e um closer, né? E a principal atribuição ali é entender qual é a necessidade daquele cliente captada na qualificação ainda no time de pré-venda, encontrar dentro do portfólio dele qual é a melhor solução para aquela necessidade daquele cliente e, a partir do momento dessa identificação,
fazer uma reunião, chegar no decisor, porque nem sempre o primeiro contato vem já com o decisor, chegar no decisor até uma apresentação de uma proposta. Aqui a gente falou mais ou menos de meio de funil. E o fundo de funil já é a negociação caminhando para um contrato fechado, que é um acordo, né? Uhum. E aí são habilidades diferentes que são exigidas ali, porque esse closer, ele é nada mais do que um negociador, um fechador de negócios. Então, a principal habilidade dele é entender do cliente qual é o critério de decisão dele, para que ele faça aquela negociação da forma mais técnica possível, para que não crie objeções no cliente, aquela insegurança, porque se ele não tiver seguro, ele não vai tomar uma decisão, ele não vai assinar um contrato. Sim. E a partir daí, ele caminhar já para uma parte mais jurídica, de fechamento, de acordo, de termo de aceite, contrato e por aí vai, com o fechamento do negócio. Até então, a gente diria que a jornada de venda está completa. Mas a gente falou de uma jornada de aquisição de clientes. Sim. Depois da aquisição é que começa, de fato, o período mais longo do cliente com a empresa, que é o período de entrega. E aí, nessa entrega, é já muito voltado para um customer success, algo nesse sentido, ou um farmer, que seria um vendedor que faz uma gestão de carteira de clientes de longa permanência e tudo mais, com o objetivo de garantir que aquela expectativa que foi gerada no cliente está sendo, de fato, entregue a partir do que ele contratou. Sim. E entra um loop não necessariamente de aquisição, mas de retenção daquele cliente. Sensacional. Vocês anotaram a aula aí, né, gente? Para quem tá só me ouvindo, que a gente tá aqui acompanhando detalhadamente sobre os perfis e sobre até quem quer. Aí eu, por exemplo, né, como eu tenho essa jornada por parte da empresa, a gente vai justamente fazendo já essa análise. Era justamente da análise que tá fazendo. Poxa, realmente, aqui nesse ponto eu faço essa absorção, aqui eu identifico isso, no momento de apresentação de devolutiva de proposta, eu já toco considerando esses 2 pontos para já levar para um fechamento. Que é realmente você poder ter essa jornada clara para que ela traga o resultado de conversão positivo. Né? Porque dependendo do negócio, né? Dependendo, por exemplo, quando você trabalha com tickets elevados, por exemplo, como é o caso de vocês também, investimento. O meu caso também que é muito B2B, que é todo corporativo. A gente sabe que esse processo, essa etapa não significa que cada etapa dessa é uma interação só. Nossa, claro. Não, são muitas diversas que acontecem, né? Às vezes, né, são negociações que levam meses para você poder conseguir fechar. Eu adoraria que vender fosse tão fácil quanto as pessoas pensam. Exato, não é você entrou na padaria e falar, moça, eu quero um refrigerante, meia dúzia de pães aqui, e sério, virar as costas e ir embora. Gente, não. Isso é venda também. Só que, como a gente falou, a venda é muito ampla. E a gente pode identificar aí que com essa amplitude, que tem vários, né? De acordo com o perfil, foi que a gente está falando de perfil, existem vários pontos que você pode ser, de repente, ali, um expert e você se aprofundar naquela especialidade. Exato. Né? Tipo, no momento de pesquisa, que, poxa, é o cara que faz a prospecção total, que vai identificar quem é um público que eu posso interagir aqui, que faz sentido para poder receber essa primeira apresentação. Porque, de repente, é o cara que, poxa, eu tenho foco nisso, mas eu não sou bom no relacionamento, né? Tanto na interação. Então, o cara desenvolve. Eu ponho esse cara expert nisso. Agora, poxa, já tem aquele cara mais comunicativo. Então, esse cara já põe para essa outra etapa. Porque, realmente, esse processo de vendas, que quanto muito mais, né, encorpado e quanto mais valorosos são os contratos, mais ele exige que a gente tenha mais concentração e para que o cliente, de fato, enxergue valor. Porque ainda tem um ponto, como você bem mencionou. Você pode fazer várias interações dessa jornada com quem ainda não é o poder decisor. E chega lá no final, o poder decisor, ele entra e aí acaba que ele começa a fazer um monte de perguntas dos pontos todos anteriores que você tem que voltar e falar tudo para ele. Isso acontece? Sim, bastante. Porque é a realidade. Porque o cara, ele quer realmente ter a precisão de que aquele negócio vai valer a pena. E o nosso papel é realmente ser esse. Cara, eu preciso me debruçar e me dedicar para fazer essa entrega com excelência, de levar todas as informações. Aí entra o ponto também da clareza, da fala, que a gente falou um pouco da comunicação, que vendas é muito sobre isso, e que um bom vendedor, por vezes, ele é muito mais eficiente e ele é muito mais excelente. Por quê? Porque ele faz boas perguntas.
Porque sim. a solução você sabe que você detém. Vende mais quem pergunta melhor. Isso é fato. E aí, quando você sabe, de fato, quais as perguntas que você deve fazer, porque você vai extrair informação que você precisa. Para quê? Para encaixar isso com a solução que ninguém mais conhece como você, porque você que está no papel de vender. E aí, quando você fizer essa abordagem de apresentação, cara, não tem como esse casamento não funcionar. Sim, exato. E eu acredito que, por vezes, esse é o ponto que muita gente falha. Não sei se isso... Qual é a incidência que isso acontece ainda, mas nisso. Não, porque o nosso produto é assim, aqui, o apartamento tem tantos andares, tantos metros quadrados, aqui... Geralmente acontece isso com aquele vendedor que quer dar um show na frente do cliente, né? Ele quer mostrar que ele conhece muito do mercado, que ele conhece muito do produto. Então, de fato, ele está falando ali todas as qualidades daquele produto. Ele está falando o quanto aquele produto é melhor do que o do concorrente, coisas nesse sentido. Só que ele não se preocupou em entender o que é ser melhor para você. Às vezes, o melhor para você não é o melhor para mim. Vou usar o exemplo de um apartamento, que é o que a gente faz hoje na House. Às vezes, você ter um apartamento de 200 metros quadrados, para você é um problema. Porque você mora sozinho, não fica muito em casa, viaja muito a trabalho. Para que você precisa de um apartamento desse? Às vezes, morar perto de um aeroporto é um problema para você por conta do barulho. Para um comandante que fica em stand-by, esperando a companhia aérea chamar ele para fazer um voo a qualquer momento, ele precisa ter essa mobilidade ou essa proximidade. Então, eu posso falar 1000 coisas sobre o livro, por exemplo. Se eu não sei o que vai te tocar dentro de todas essas páginas que tem nesse livro, provavelmente eu vou errar no que eu estou te apresentando como qualidade e para você não vai ser percebido como qualidade. Valor é muito percepção, né? Não adianta eu dizer que eu tenho o melhor produto. Melhor é um conceito relativo. O que agrega mais valor para você? E isso sim vai te convencer a o que é melhor ou não. E o erro do vendedor, muitas das vezes, é ele buscar convencer o cliente e não buscar que o cliente se convença. Então, eu posso te apresentar muitos argumentos para que você acredite em mim que é um bom negócio. Tá. Mas se você não internalizar de fato que é um bom negócio, você não vai comprar. Você vai concordar comigo que é um bom negócio, mas você não vai fechar negócio. Não vai assinar o contrato, né? Sim. E é muito a verdade, porque por vezes o que a gente vê é de se preocupar em descrever o produto, falar do produto, sobre o produto, mas eu não elenco, pelo fato de eu não conhecer com quem eu estou me relacionando, de quais, na verdade, são os benefícios para aquela pessoa. Exato. Né? Na sua narrativa, me fez até lembrar o livro de um amigo, né, que ele lançou recentemente, que é Não Venda Produtos, Venda Soluções. Sim. Porque o que eu quero quando eu vou buscar, por exemplo, não vou buscar, né? A House, ela não me entrega, não é exatamente, não é um apartamento. Cara, de repente segurança, é mobilidade, de eu estar mais, acesso para alguns locais que eu quero ter. É rentabilidade, que é hoje o nosso principal conceito de da parte venda, né? Da parte como investidor. Então, assim, o que é para quem? É isso que a pessoa, quando está expondo, né, entregando uma solução para atender uma necessidade da outra parte, é o que ela precisa conhecer de fato. Porque daí ambos estão falando a mesma língua. Exato. Porque senão você está falando algo sobre um produto em específico e eu estou, na verdade, pensando aqui, tá, mas no que isso aqui realmente, de fato, vai melhorar para mim ou que vai me agregar valor? Sim. É isso que eu preciso entender. É muito aquela dualidade de eu estou vendendo característica ou estou vendendo benefício, sabe? Eu vou falar que essa jaqueta ela é do seu tamanho ou eu vou falar que essa jaqueta ela tem, sei lá, uma proteção térmica ou um conforto, ela é leve. Enfim, tamanho, de fato, eu vou acertar o seu tamanho e você vai me dizer, eu vou te apresentar. Mas não necessariamente por ser do seu tamanho é algo que você goste, né? Exatamente, né? Os benefícios, né? Essa pessoa, para usabilidade dela. E eu acredito que isso é um fator realmente que determina os pontos de conversão. E isso você mencionou sobre o fato do perfil, né? Do olhar depois da venda ser concretizada, né? Depois que de fato ela acontece, né? Depois que você passa o cartão, paga o boleto, enfim. E você sinalizou 2 linhas de acontecimento. Tanto o papel, né, de um farmer ali, quanto do CS. Vocês hoje trabalham especificamente com qual perfil?
Ou você tem na sua linha os dois ou um dos dois? Hoje a gente tem os dois. Os dois. E o CS, ele tá junto com? O CS, em relação à estrutura, ele tá junto com atendimento. Junto com atendimento. E como que... Porque a gente sabe que rola uns... Não sei... Como eu sou da área, rolam umas questões. Vendas, CS, né? De às vezes o cliente não permanecer, porque às vezes pode não ser tão inerente pro tipo de negócio que vocês fazem. E aí você pode trazer tanto na ótica de prática, quanto na sua ótica de visão como mercado. Mas esse cliente saiu porque não era o perfil de fato que a empresa desejava. Existe ali para vocês, como é uma coisa de uma rentabilidade, um investimento mais alto, provavelmente, né, e com certeza, esse alinhamento ele é muito mais preciso e minucioso. Mas no que tange também numa visão mercado. Como é que você enxerga essa disparidade? Se você também escuta muito isso, se você vê essa realidade, porque por vezes acontece isso. Não, tá churneando muito porque botaram o cliente qualquer, porque o objetivo era o bater meta, número, e não trazer o perfil de cliente ideal para dentro da empresa, que é o cliente que a empresa quer. Qual que é a sua visão no que tange esse contexto? Eu prefiro não te responder isso vestindo a camisa da House, mas trazendo... Sua visão profissional. E o que eu já vivi, assim, outras experiências, outros mercados e negócios também. Existe, de fato, um problema em aquisição por aquisição. Lembra quando eu falei que se você está orientado a fazer um objetivo de curto prazo, provavelmente você vai fazer vendas de menor qualidade? A gente falou isso logo lá no início, né? Em cima da estratégia, quando ela está bem traçada, eu diria que toda estratégia deveria começar primeiro pelo cliente. Como que eu faço isso? Primeira coisa que eu preciso entender é a jornada do cliente dentro do meu negócio. Depois da jornada do meu cliente, eu vou entender quem são os agentes ideais para cada jornada. Em que momento eu estou impactando o cliente com o marketing de forma mais massiva? Em que momento eu já estou impactando o cliente com um time de pré-venda de uma forma um pouco mais pessoal ou direta? Em que momento esse cliente ele precisa de um atendimento até a tomada de decisão dele? O ciclo de venda é longo, é curto, não é? E aí depois a retenção. O que vai fazer aquele meu cliente ficar retido na base, né? Então, geralmente, as empresas erram e perdem muitos clientes porque a aquisição dela está com o direcionamento errado. Tá com, eu preciso ganhar muitos clientes rápido, mas eu não tenho suporte suficiente para entregar o que eu preciso para tantos clientes ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho uma entrega mais complexa. E aí, se uma área operacional não cresce na mesma velocidade de uma área comercial, é muito mais fácil eu aumentar com grande volume a aquisição de clientes, mas não conseguir acompanhar operacionalmente a entrega. E raramente, a não ser uma empresa que de fato tenha muito capital para investimento, uma área operacional vai crescer tão rápido quanto uma área de vendas. Vender, fechar um contrato é mais rápido do que entregar um projeto, né? Então, isso precisa estar alinhado, né? Em acordo. E eu vejo que existe, sim, uma baixa qualidade de vendas, principalmente ali final de mês e tudo mais, que acabam impactando num churn maior de clientes, assim como também existe um desalinhamento entre a passagem de bastão, quando ele sai de fato de um comercial e ele vai para um sucesso, né? Porque o sucesso ele tem que garantir a entrega. Mas se ele não tem todas as informações necessárias, ele não consegue garantir essa entrega. Vou dar um exemplo simples, objetivo e que a gente nem precisa ir muito longe. Um vendedor fez uma venda de um sistema. Esse sistema ele precisa ser parametrizado, precisa ter um onboarding, alguma coisa nesse sentido. Vai para o CS. O CS precisa fazer o onboarding, que é liberar acesso, ensinar, mexer no sistema e tudo mais. Só que quem contratou foi o financeiro. Quem vai usar é a logística. Se eu não tenho os contatos alinhados, o meu CS está ligando para o financeiro. Que está falando, eu não tenho tempo para isso. Mas ele está falando com a pessoa errada.
E aí esse cliente ele pode dar churn sem sequer conhecer o produto, o serviço de fato. Então, eu diria que parte da solução está no desenho de uma boa jornada, depois na definição de quais são os agentes que atuam com o cliente em cada etapa daquela jornada, para você também não ter mais de um agente numa única etapa, e isso virar um monte de ponto de contato para o cliente, e garantir que todas essas informações elas são passadas da forma correta, centralizada, para que haja uma continuidade e não uma quebra e um reinício. Absolutamente claro para que as pessoas possam entender essa divisão e essa passagem, porque nas identificações de construções, né, dentro das empresas, quando habitualmente, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque é uma coisa que a gente vê de cotidiano, e quando a gente vai fazer esse levantamento de análise justamente, né, desse cuidado posterior, do momento do onboard, a gente ter todo esse cuidado com o cliente, porque é uma das áreas de atuação, das minhas áreas de atuação, então as pessoas sinalizam isso, falam assim, poxa, mas aqui aconteceu porque o cliente não era, né, dependendo da prestação de serviço, é um cliente que quer ficar na cidade mais 2, 3 meses, por isso que ele rompeu o contrato, né, por isso que então, ou seja, poxa, mas são informações que podem ser colhidas no momento que você está trazendo esse cliente para dentro, mas, ou seja, então só foi vendido para que, de fato, fosse batida a meta de venda, e aí depois, tipo, se o cliente não vai ficar, não é uma questão. E vem até nesse ponto, né, que as empresas também vêm amarrando sobre as comissões e contribuições por essa retenção, permanência do cliente e não mais só pela aquisição. Sim. De você ir realmente ir atrás, prospectar, seguir todos aqueles passos que nós sinalizamos, você bem pontuou aqui claramente, mas, né, fez a conversão, ok. Antigamente era isso, converteu, check. Missão virou cumprida. Cifrão. Opa, mais um aqui, próximo. comissãozinha, tantos por cento. E seguia, né, segue o baile. E aí, não, é importante e hoje as empresas estão tendo esse olhar e esse cuidado de que não, peraí, porque tá botando pra dentro, mas tá saindo aqui. É o que a gente costuma dizer dentro do mundo do CS, a gente fala isso, você tá servindo champanhe numa banheira com a tampa aberta? Bota água, né? Melhor. Que é sobre isso, exatamente, porque é sobre isso. Então, se não tiver esse cuidado, essa atenção, é realmente onde a empresa perde por 2 vezes. Por dar comissionamento para o que não está sendo de qualidade e outro porque está churneando, perdendo o cliente. E isso pode ser também um desalinhamento de objetivos e incentivos de cada área. Se a minha meta não conversa, a minha meta em vendas não conversa com a meta em Customer Success, por exemplo, provavelmente o que eu fiz aqui realmente foi uma missão cumprida, porque aqui não está com uma continuidade ali, né? Da mesma forma, se o que eu tenho de objetivo aqui não está mapeado e também alinhado, o que vai acontecer é o que eu preciso, que seria, sei lá, um cliente de um perfil tal, se aqui não cobra o perfil, a qualidade do cliente, mas só a quantidade de cliente, provavelmente você vai ter um churn muito maior. E aí, não só definir de fato qual o objetivo de cada área e tudo mais, mas também quais são os incentivos, e aí comissionamento e tudo mais. Muitas empresas também acabam errando por definir uma métrica de comissionamento que não agrega valor pro negócio. Me traga mais clientes. Tá. Isso, de certa forma, traz mais receita, mas não necessariamente agrega mais valor para o negócio no médio e longo prazo. Então, essa meta não deveria ser só contrato fechado. Deveria ser, talvez, um contrato fechado, se for um B2B, com empresas de tantos funcionários ou com faturamento em alguma faixa específica, porque senão, de fato, ele não tem potencial de consumir o que você tem de produto ou de solução, né? Sim. E acaba não sustentando essa relação, Exato. né? O ponto que você sinalizou agora é o que muito a gente vê, porque o que acontece, e é por isso que é um dos pontos que eu gosto muito de falar aqui no podcast, por isso, para que as pessoas não tenham um olhar só direcionado para aquilo que eu executo. Eu estou dentro do CS, é aqui. Eu sou, tipo, vendas, eu tô aqui. Eu tô no marketing porque eu tenho, não. O meu papel é trazer o lead e jogar para você. Sim. Você que converta, você que faz o milagre que você tiver que fazer. Não, você não precisava de lead? Tá aí. Esse é um exemplo muito bom. Lead, muitas das vezes, eu diria que, sei lá, em 90% das empresas é um problema. Preciso ter mais leads. De custo altíssimo. Mas a gente fala sempre isso, né? Eu preciso ter mais leads. Mas não são só mais leads, são melhores leads, né? Às vezes, você traz centenas, dezenas, milhares de leads
para um funil que você vai ter uma conversão super baixa. Talvez você precise, inclusive, aumentar a sua equipe comercial para dar vazão em todos aqueles leads e, no final, aquele resultado não vai ser satisfatório. Enquanto, mudando a estratégia de aquisição, você traz menos leads, não necessariamente você precisa de um batalhão de vendedores para absorver aquela demanda toda, você aumenta a conversão e, com isso, vai baratear ali toda a sua operação também. Então, nem sempre o volume é importante, né? Exatamente. A qualidade, muitas das vezes, é mais importante. E é até por isso que, por vezes, a gente fala, né? Leads qualificados. Não é lead por lead. Porque lead por lead, realmente, você abre lá a porta... Abre uma página amarela, né? Ok, né? Exatamente. Bro, tá aqui. Só que essa é a visão, né? Que é o que eu sempre gosto de replicar. Porque, primeiro, que é uma visão que eu tenho de construção, dessa visão de negócios, que é o que eu gosto de disseminar para as pessoas da parte de relacionamento do cliente, experiência do cliente. Porque é o que eu falo. Quando a gente fala de experiência, a nossa ótica de experiência, ela já é justamente sobre o quê? Quando a gente fala de experiência, a gente fala, né? Quando a gente está todo mundo discursando, é uma responsabilidade de toda a empresa, todo mundo precisa estar voltado para isso, e etc. Todo mundo precisa juntar. Só que, por vezes, os profissionais que estão aqui com esse olhar e que têm essa missão de construção, eles não conhecem do negócio como um todo. Eles não conhecem exatamente, né, do processo de cada área, se há essa relação. Isso, gente, para falar, para você ter uma construção sólida e o resultado aconteça, essa conjunção, essa ligação entre as áreas, ela tem que existir, cara. Só que, em grande parte, elas não existem. Porque os líderes, eles simplesmente não se comunicam. Eles não trocam, eles não têm alinhamento, eles não sentam e, de repente, né, eu tô na área de CS, você tá na parte de vendas. Essa, de repente, tá tendo alguma dificuldade do que tá vindo, eu ir lá e levar para ti e falar assim, olha aqui esse perfil desses clientes que a gente recebeu, que a gente foi fazer uma análise hoje, né, acompanhamento, né, depois de ter feito um onboard, toda a parte de adoção, a gente tá tendo um problema realmente aqui de permanência, porque eles estão sinalizando isso que foi colocado na venda. Isso, de fato, tá acontecendo? Por que você pode me colocar? Cara, eu levar e, da mesma forma, ter essa contrapartida. As pessoas não param para fazer isso. Pensa que numa empresa menor a comunicação é direta, igual a gente está tendo aqui, né? Cada um de um lado da mesa. Exato. Numa empresa muito grande, uma Big Corp e tudo mais, de milhares de funcionários, você não tem esse alinhamento tão simples, né? Essa comunicação tão direta. Então, você precisa definir, através de governança, como que você vai garantir isso. Então, estão todos dentro do mesmo sistema, consumindo a mesma base de dados, o fluxo, ele, de fato, está acontecendo nos prazos necessários para que a informação chegue em quem está assumindo aquela demanda com a qualidade que precisa para dar o atendimento no tempo para o cliente, com a qualidade que aquele cliente precisa e tudo mais. As rotinas de alinhamento, elas são recorrentes ou elas são só quando começa o incêndio, vão apagar o incêndio? Quando algo desanda, aí junta todo mundo. Trabalha na prevenção ou na gestão de crise, né? Então, aí entra muito como você também vai trabalhar a estrutura do seu negócio, como que você vai trabalhar as rotinas do seu negócio, as ferramentas, a própria estrutura de liderança. Essa liderança cascateia a comunicação para as equipes de forma síncrona ou não. Então, não estou dizendo que é fácil, tá? Sim. Mas existe Não uma... tô dizendo que é tão simples assim, Mas existe um caminho a ser seguido, sabe? Exato, quando há que não pode ser negligenciado. um planejamento, uma organização, foi justamente o que você sinalizou agora, trazendo esses exemplos. Havendo um planejamento, havendo quem são responsáveis, né? E as pessoas estarem aptas para aquilo. Porque, por vezes, ok, eu tenho ali determinados papéis, dependendo do estágio que a liderança está, e que ela não executa esse papel também, vamos colocar, com essa eficiência para com a equipe, e é por isso que a equipe não está dando resultado. Então, são vários fatores que eles precisam ser cada vez mais clarificados, cada vez mais sempre debatidos e acompanhados e monitorados. Por isso que a gente fala muito sobre essa questão dessa proximidade e de você estar sempre imbuído e voltado e debruçado para essa análise total final de dados, de resultados, porque, poxa, tá dando alguma coisa errado, cara, já vamos corrigir rápido, traz aqui, vamos tentar discutir. E é por isso que os debates periódicos entre as áreas, independente do tamanho, que aí vão ser governanças que vão estar representando, né, se vão ser alguns heads, ou se é todo mundo sentando numa mesa porque tá todo mundo no mesmo escritório, vamos lá discutir agora.
Isso tem que acontecer. Uhum. Porque é nesse momento que o alinhamento vai poder existir e eu poder até te ouvir. E um caminho importante para o amadurecimento de uma empresa nesse sentido é o quanto disso tudo também se documenta, né? Porque se está na comunicação direta, dentro de uma sala de reunião, mas você não tem acesso a nada disso para corrigir rota, para fazer ajustes e tudo mais, provavelmente também você vai acabar sendo induzido ao erro, né? Ah, mas todo mundo se fala aqui o tempo todo. Tá, então se todo mundo se fala o tempo todo e o negócio ainda não tá dando certo, o que precisa mudar? Não sei, eu não tenho nada documentado, eu não tenho histórico de nada. E aí entra esse papel, como você falou, além do registro, é de realmente, das reuniões quando forem pautadas, é ter isso, né? O que foi discutido, se teve alguma ação, quem é o responsável, qual é o prazo, quando vai ser executado, e ter esse acompanhamento. Sim. As coisas, para que elas possam fluir, né? Quando a gente fala muito dessa questão, é porque como eu sou muito, eu entro muito na parte estratégica de processo, essa parte interna, então isso é muito para mim, tipo assim, é o que eu falo, pra mim é o óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito, porque não é para todo mundo que isso é o óbvio. Porque realmente é uma forma como você precisa agir para saber se tá operando, se tá executando, se tá rodando. Sim. Porque senão fica aquilo realmente, senão todo mundo discute, então tá bom, ficou alinhado, gente, tá alinhado. Virou as costas, todo mundo foi embora e nada foi feito, entendeu? Ué, mas você não tava fazendo? Não, eu tá não falei alinhado, contigo tá na última reunião que a gente falou isso, não era você que ia fazer? Eu não, a gente falou lá na reunião, mas não ficou... Então, quando você amarra todos os fatores, você não tem a justificativa do porquê não ser cobrado. Exato. E aí as ferramentas e a parte tecnológica vem para auxiliar nisso. Quando você tem um registro, você tem ali os disparos de quem era a responsabilidade, qual era o prazo e o acompanhamento. Eu acredito que esse é um dos fatores que visam cada vez mais para que as empresas a trabalho sejam mais eficientes, e aí tem redução de custos, porque a operação dela é muito mais eficaz, e automaticamente a gente não prejudica o cliente, porque a gente está o quê? Com os processos muito mais assertivos ali para ser objetivo na entrega. Eu, em 2013, se eu não me engano, iniciei a minha primeira experiência em empresas de tech. 2013, poucas pessoas tinham, como tem hoje, smartphones. Eu trabalhava vendendo basicamente um aplicativo. Sim. Empresas de tech, elas tendem a, devido à necessidade de velocidade de crescimento e tudo mais, a não se estruturarem tanto. Então, acabam trazendo muitas pessoas para o time, a gente vê depois layoffs e tudo mais, acabam não padronizando essas rotinas ou essas ferramentas. Às vezes, um time que dá continuidade ao atendimento do outro, cada um deles está em um sistema diferente, que não estão integrados. Enfim, é um caos sendo formado, mas que muitas das vezes a necessidade de velocidade de crescimento do negócio não permite que seja tão bem organizado e estruturado. Em contrapartida, eu tive esses 3 anos de banco. E no banco, era um banco já de 90 anos de vida e tudo mais, de história, você já tem tudo isso muito bem traçado. O cliente, ele é atendido em Belém do Pará. Se eu agora entrar na conta desse cliente, sei lá, em Porto Alegre, eu tenho a informação de que o horário que começou o atendimento, o horário que terminou esse atendimento, o que foi ofertado para ele, ou qual tipo de problema ele foi resolver. Se ele faz um CSAT ali, qual foi o nível de satisfação dele com aquela interação. Então, você vê que empresas que têm isso conseguem padronizar mais também a sua operação. E pro cliente, uma experiência padronizada também é um certo conforto. Segurança, e ele se sente até mais seguro. Exato. Se você entrar numa agência, hoje de quase qualquer banco grande, em qualquer lugar do país, você sabe exatamente onde está o caixa eletrônico, onde é a mesa do gerente, onde fica a fila, quanto tempo mais ou menos você vai levar para ser atendido. Então, esse tipo de padronização, por mais que ela seja mais lenta, você consegue crescer com também mais qualidade e um pouco do que a gente falou. Uma empresa que vive dentro de casa de forma mais organizada, entrega para o cliente dela uma experiência melhor também, né? Sim. Entrega uma experiência mais previsível, ele sabe quais são os prazos de cada etapa, com quem que ele tem que falar em cada etapa, o que ele pode esperar de retorno. Então, eu gosto muito desse ambiente de tech pela agilidade, mas, de certa forma, eu também admiro muito as grandes empresas
pelo processo e controle que elas conseguem criar. Por ter essa clareza do que é feito, Exato. por que é feito, para onde vai, como vai. Porque acaba que na tech é muito mais execução. Bora, não sei o Exato, que, age. exato. E aí depois fica até naquela interpretação. E agora? Vamos sentar para desenhar. Porque é o que está acontecendo com várias empresas Sim. hoje. Não, a gente precisa trazer a clareza dos processos. A gente precisa parar para desenhar os processos, porque estamos crescendo muito Sim. e já estamos perdendo o controle de como as coisas acontecem. E é natural, né? De fato, não existe uma condição perfeita. Você vai precisar Porque se você precisa adaptar. fazer o negócio acontecer. Exato. Só que é importante, realmente, tipo, se no momento em que for possível eu trazer essa clareza e eu poder, de fato, ter isso, é o que vai facilitar até para o crescimento. Porque entra para a questão de alinhamento de novos profissionais que forem entrar. Por quê? Porque você entra num padrão único daquela empresa. Né? Você não entra com perfis de cada um conduzindo de uma maneira. Sim. Mas é o padrão da própria corporação. E a gente, seguindo agora por uma linha de uma pergunta que eu gosto de sempre fazer, quando a gente já está caminhando para essa parte de fechamento do episódio para os meus convidados, que eu gosto sempre de conhecer na ótica deles, e aí você vai dizer para mim na sua, o que você considera como relacionamento de sucesso cliente-empresa? Tá bom. Bom, eu diria que para o cliente, a experiência ela tem que ser simples. Se aquele cliente precisa de um grau de esforço muito elevado para fazer um primeiro contato, às vezes você vê isso, né? Você entra no site de uma empresa, você quer falar com alguém da empresa, mas você não sabe como que você vai conseguir falar com alguém da empresa. Quantas vezes aconteceu de eu entender um produto, achar super legal, não conseguir o contato ali, beleza, eu vou no LinkedIn procurar alguém que seja daquela empresa para me dar algum contato, me ajudar a ter um atendimento. Então, a primeira coisa é que para o cliente tem que ser fácil. Se for muito complicado, ele tende a desistir ou não perceber valor. Sim. Para a empresa, também tem que ser, de certa forma, fácil replicar. Porque senão aquele cliente ele vai ter um atendimento diferente com cada pessoa que ele falar, um pitch ali, né, uma apresentação diferente com cada pessoa que ele falar, uma solução diferente para cada problema e tudo mais. Então também precisa ter esse grau ali de padrão. E eu diria que não dá para esquecer que são relacionamentos entre pessoas, né? Então, eu preciso, como empresa, ter humildade de entender que o meu produto não é perfeito ou que o meu serviço não é perfeito e que eu preciso ouvir o outro lado para que eu consiga entregar cada vez melhor o que o meu cliente de fato espera. E para o cliente ter também uma confiança de que aquilo que foi contratado vai ser entregue, que ele tem a quem recorrer, porque você ficar também num momento de estresse, sem saber a quem recorrer, é algo que te faz desistir, né? Sim. E falar mal, assim, passa mesmo uma imagem muito, muito negativa. Então, eu diria que para a empresa, o padrão vai levar para o cliente uma segurança, uma confiança. Para a empresa, uma facilidade ali de como aquele cliente tem acesso ou usa o produto, serviço, também vai trazer uma relação mais fluida e isso tende a entregar para a empresa um resultado mais saudável e para o cliente uma experiência melhor. Positiva. Muito bom. EP, que eu já agradeço. Pergunta difícil, né? Você deveria ter mandado essa antes. Vou te fazer essa pergunta no final. Essa é justamente para poder ver pela visão e para a gente, primeiro, para as pessoas poderem justamente entender que existem coisas que é pela ótica de cada um, porque você assimila de acordo com o seu contexto, com a sua vivência, com o seu conhecimento. Então, é o que você experiencia. Por isso que é o importante, quando a gente fala da parte da empresa, de querer promover as experiências, etc. O que é uma boa experiência para o cliente que você atende? Eu imagino que, fazendo essa pergunta para 1.000 pessoas, você tem 950 respostas diferentes. Pois é, a gente está no episódio já acima de 45, que nós estamos aqui do podcast, e eu faço a pergunta desde o primeiro episódio.
e eu te falar que foram umas 2 ou 3 vezes que bateu a primeira palavra mesmo. Vai ser difícil. Então, por isso que é o objetivo da pergunta, para ver como é essa percepção realmente por parte da pessoa, que é o que, como a gente fala, de experiência e de cliente, ou seja, como cada um tem um olhar. E é sobre isso, porque você precisa olhar o seu cliente como um indivíduo. Sim. Não tem como você botar ele numa massa no grupo, porque tem essa individualidade. Então, por isso que eu gosto sempre de trazer isso no final, e aí cada resposta das pessoas, eu trago isso e eu vou assimilando e falo, legal. E por isso, cultura também é muito importante dentro de uma empresa, né? Porque pro cliente, ok, você sabe quem é aquela pessoa e você deveria, no mínimo, conhecer ela um pouco melhor a partir do momento que ela teve interesse no seu negócio e tudo mais. Mas para uma empresa, você não tem como personificar, né? Ah, eu tô falando com fulano. Depois já muda, a pessoa sai da empresa, assume outro desafio, até mesmo dentro da companhia e tudo mais. Mas quando uma empresa ela tem uma cultura muito bem definida, todas as pessoas acabam tendo a cara da empresa ali, né? A mesma mensagem. Mas, Exato. além da cultura, por isso que essa parte que a gente falou um pouquinho antes, da processual, ela é tão determinante. Sim. Porque são esses fatores alinhados que vão permitir com que isso aconteça. Para justamente, né, como até brinquei ali, para que não seja o padrão A e o padrão B de entrega. Sim. Não, é o padrão da empresa. Então, esse é um fator realmente que permite com que a empresa... Porque o cliente, de fato, ele não enxerga. Ele não olha para a house, ele não vê o PP, não olha a Geo, não olha... Não. É house. Sim. É o outro que ele vê que tá lá na frente. Ele vê o outro, entendeu? Então, para ele, é uma coisa só. E é isso que a gente precisa entender. Então, por isso que a mensagem e a linguagem ela tem que ser de acordo com a cultura que está alinhado do negócio. Não é a sua percepção, a sua visão ou o que você acha. Por isso que isso tem que estar muito padronizado, muito claro. E é isso que hoje, de fato, solidifica e realmente enaltece o resultado das empresas. A cultura, ela potencializa em 48% os resultados, a receita de uma empresa. Nossa, não sabia desse dado. Tem uma pesquisa da PwC que ela diz sobre isso. São 48% de aumento de receita, 80% mais de satisfação de colaboradores. Isso com certeza. E 89% de satisfação dos clientes. Tudo isso oriundo de uma cultura forte. O quanto a cultura precisa ser importante. Uma das empresas nacionais que a gente tem de grande exemplo de cultura forte é a iFood. Sim. É uma empresa que vem numa ascensão, uma empresa brasileira, tech, que a gente quer essa aceleração das coisas do fazer, mas olha o crescimento fulminante que tem tido. A Reserva também é uma empresa muito forte de cultura, né? E que vem por isso, porque a cultura exala em tudo. Por exemplo, eu falo porque eu já tive na sede do iFood várias vezes. A cultura exala na empresa. Você vê, você sente. Foi aquilo que você falou, que está estampado. Ali é exatamente assim. Está estampado nos profissionais. Eu acredito que é isso que as empresas precisam buscar cada vez mais. Super te agradeço, Pepe, pelo seu tempo. Cara, pela sua aula, tá? Porque aprendi super aqui. Eu falo que pra mim é o meu modo aluno também. Sabe? De eu ouvir e poder, pegar alguns insights. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua contribuição, né? Aqui comigo, com a galera que tá acompanhando a gente. Pôde ouvir aqui até o final desse episódio. Eu que te agradeço muito, fazendo um pequeno jabazinho. Eu hoje não tô mais em todas as redes sociais que eu estava antes, mas no LinkedIn você me encontra alguns conteúdos. Meu LinkedIn é Pepe Monte. E é um prazer receber aí as conexões para que a gente crie cada vez mais uma rede de trocas, exatamente. Exatamente. Então, conectem lá, turma. Eu tô conectada, né, com ele lá no LinkedIn. E a gente também foi justamente por essa troca e essa conexão que nos trouxe até essa oportunidade. Então, acompanhe o PP lá. Então, novamente, mais uma vez, obrigada. Turma, obrigada por ter acompanhado mais esse episódio. E semana que vem a gente está de volta com o Yalaba Cash. Muitíssimo obrigado, Yalaba.